Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Espelho Interior. E hoje, como é o primeiro episódio, eu tenho uma convidada aqui que é 100%, é sensacional. E eu vou ler aqui a apresentação dela. Hoje nós estamos aqui para o nosso primeiro episódio com ela, que possui graduação em Letras e especialização em interdisciplinaridade. Como que é essa palavra? Interdisciplinaridade. E psicopedagogia. Além disso, ela é uma palestrante carismática e cativante, que compartilha seu conhecimento e entusiasmo com paixão. Com sua experiência em gestão de pessoas, não apenas ensina, mas também lidera mentoras, inspirando-as a alcançar seus objetivos e potencial máximo. Especialista em inteligência emocional com formação em programação neurolinguística. Ela é a idealizadora da mentoria Lidere-se, que já formou 14 turmas de líderes, motivadas e capacitadas. O nome dela é Andrea Hoch. Muito bem-vinda. Fico feliz de você ter aceitado o meu convite. E eu vou te pedir para você se apresentar. Obrigada. É uma honra, né, ser a primeira a estar sentada aqui nesse podcast. O meu nome é Andrea Hoch e sou, então, especialista em inteligência emocional, mentora de mentoras de alto valor. E na minha trajetória iniciada profissionalmente na educação, e a educação, então, me trouxe até aqui. Primeiramente como professora, depois como gestora. A busca pelo autoconhecimento, pela inteligência emocional, fez com que eu me apaixonasse pela inteligência emocional. E, consequentemente, quisesse fazer uma transição de carreira. Então, depois de 15 anos de educação, eu fiz uma transição de carreira e hoje... Isso foi quando? Eu fiz a minha transição de carreira, efetivei ela em 2020. 2020 fazem 3 anos quase, 2 anos e 10 meses. Na verdade, 2021. 2020 eu estava de licença prêmio. E aí, quando eu voltei, fiquei 1 mês e não tinha mais como conciliar os dois trabalhos, né? Porque eu já estava atuando como mentora de inteligência emocional na época. E aí eu pedi exoneração do cargo de professora da rede estadual. Eu ouvi falando isso uma vez que eu estava assistindo uma parte da sua palestra. Eu ouvi você falando dessa coisa de transição e inteligência emocional. Eu me interesso bastante por inteligência emocional. Eu estou descobrindo, assim, por assim dizer. Quando eu era mais novo, eu tinha um certo preconceito com esses temas. Emocional é coisa para mulher. O pessoal falava muito isso aí. Ou tinha o outro lado que exagerava, que falava que tudo era emocional. Hoje eu acredito bastante que o peso emocional, às vezes, é o que... Não que eu queira exagerar, mas eu acredito que o peso emocional, às vezes, é o que... Saber lidar com as emoções é o que dá ou não futuro para uma pessoa, né? Exato. Primeiro me explica esse conceito, porque eu não entendo com clareza. O que é inteligência emocional? Certo. Eu vou te explicar como eu falo para as minhas mentorandas, explique para a pessoa como se ela tivesse 8 anos. Por favor. Por quê? Porque é uma forma simples, não menosprezando o conhecimento de ninguém, mas uma forma simples, que seja prática, que é inteligência emocional, né? Algumas pessoas acreditam que inteligência emocional é controlar as emoções. Emoções a gente não controla. Como assim? Como não controla? Vamos dizer que você está andando aqui pela rua e chega alguém e te bate. O que você vai sentir? A reação de luta ou fuga na hora. Provavelmente raiva, luta. Né? Provavelmente luta. Raiva. Você não tem como controlar aquilo. A raiva. Você tem como controlar a tua reação mediante a raiva. Mas tu diz isso em 100% das vezes ou é possível você desenvolver tem um espectro pequeno de pessoas que controlam as emoções? Tem ou não tem? É uma habilidade de fazer a gestão. Habilidade de canalizar. Canalizar e transformar, talvez, isso em algo muito produtivo para a vida. Quer um exemplo? Vai, por favor. Então, respondendo, né? Inteligência emocional é a nossa capacidade de perceber as nossas emoções, a emoção do outro e fazer a gestão.
fazer a gestão dessa emoção. Só que muitas vezes nós não conseguimos perceber nem as nossas. Quanto mais fazer a gestão da emoção do outro. Então, o que seria fazer a gestão da emoção do outro? Eu entro aqui, você está alterado, acontece alguma coisa. Como que eu posso fazer a gestão? Eu te conheço, digamos que eu te conheço, eu sei que você não é uma pessoa, que esse não é um comportamento comum para você. Como que eu vou fazer a gestão? Eu vou tentar lidar com você com calma, entender o que aconteceu. Mesmo que você tenha sido ríspido comigo, eu não vou, como se diz, levar para o coração. E aguentar isso aí. Eu vou tentar trabalhar, entender que é um momento que você está vivendo. Então, a inteligência emocional entra ali, de fazer a gestão da minha e a sua no momento que você não está em condições de fazer. Então, é prática. É prática, não é só conhecimento teórico. Ler livros e livros do Daniel Goleman e Rodrigo Fonseca, né? Essas pessoas que falam de inteligência emocional, é muito importante, mas a prática, o que vai definir é a prática, é o dia a dia. Nem sempre nós vamos conseguir, né? Nem sempre. Porém, prática leva à perfeição, né? Qual o exemplo? Então, eu tinha te dito que eu ia te dar um exemplo do que exatamente? Da situação ali, que entra ali, tu falou? De fazer a gestão. Eu te dei o exemplo, né? Te dei o sim, exemplo. Tu falou, entra aqui e tá... Isso. Esse é o exemplo de fazer a gestão da emoção. Mas eu tenho uma situação prática para você depois. Certo, então... Não, depois. Continua. Este é um comportamento, então, de uma pessoa emocionalmente inteligente. Eu entro aqui, esse não é um comportamento rotineiro, um comportamento normal. Eu vou me manter calma, vou me manter tranquila para te ajudar a acalmar mesmo e entender Bem coisa o que de está líder acontecendo. Isso. Bem coisa de líder, né? Eu falo que líder, né, começa no interno, né? A autoliderança. Lidere a si mesmo, depois lidere o outro. Isso né? aí. Deixa eu te botar, eu vou trazer tudo para prática e tudo eu vou tentar trazer para o dia a dia. Porque eu gosto da teoria, eu acho a teoria linda. Mas antes de eu gostar da teoria, eu preciso primeiro me apaixonar pelo funcionamento dela. Isso. Então, eu tenho um problema meu isso, que eu tenho a minha vida inteira. Eu não consigo ver pessoas chorando. Eu sempre tenho problema com ver pessoas chorando. Eu não sei lidar com pessoas chorando. Eu não sei por que é que eu tenho isso. Eu consigo lidar com uma pessoa com raiva, eu consigo lidar com uma pessoa que está ansiosa. Claro, tem lá um certo grau de que isso me afeta, né? Até eu perceber que isso está me afetando, mas depois eu consigo lidar. Mas eu travo. Eu consigo lidar numa situação, por exemplo, tu tá num ambiente, vamos por uma festa, um rolê, e dá uma briga. Eu consigo lidar bem com uma situação onde está acontecendo uma briga. Eu consigo me virar, não me desespero nem nada. Ou uma situação de acidente ou qualquer coisa assim. Só que se tem uma pessoa chorando, eu nunca sei o que fazer. Certo. Como que eu lido com isso? Como que eu descubro o problema também? Certo. O que nós da inteligência emocional temos muito claro que nossa base emocional, ela tem uma influência muito grande na primeira infância, de 0 aos 7 anos. Na verdade, do período intrauterino até os 7 anos. Quantas infâncias são? Só para nós esclarecer. Primeira infância, digamos que é o que fixa ali os programas emocionais. A segunda infância, né, que é dos 7 aos 12, é como se reforçasse, né? Primeira e segunda infância. Então, o que acontece? Provavelmente, em alguma situação lá da tua infância, que você talvez nem lembre, aconteceu algum episódio de você chorando, ou alguém que você gosta muito chorando, e que você sofreu um forte impacto emocional. Talvez um familiar muito próximo. Um familiar. Como mãe, algo assim? Isso. Alguém muito... O que acontece? Como se formam os bloqueios, né? Os bloqueios, crenças, enfim, como se forma? Por meio de um forte impacto emocional ou da repetição, né? Então, pode ter acontecido algo que você viu uma pessoa muito querida chorando, ou que você fez alguém chorar, uma coleguinha, não sei, alguma coisa, e que você tenha até os 7 anos. Até os 7 anos, principalmente até os 7 anos, né? E você não soube como lidar com aquela situação, ou talvez se sentiu culpado, se sentiu impotente. E o que você faz na fase adulta é repetir um comportamento, na verdade, que é lá da infância. Comportamento que a gente fala que é da nossa criança e não do nosso adulto. Porque um adulto consegue lidar, não é comigo o que eu posso fazer nessa situação, eu vou apoiar, eu vou deixar a pessoa chorar, porque talvez ela só precise chorar e tá tudo bem, né? Então, tentar olhar para essa dor do adulto, você já enxergou ela.
e lá olhar para a dor da criança. Ok, talvez eu vou trazer 2 outros pontos aí, tentar explorar mais 2 outros pontos. Talvez eu esqueça de um deles, porque o outro vamos fazer depois. Tu falou da criança. Certo. Mas hoje na minha vida adulta também tem a influência na vida adulta, né? Eu vou ver se tu vai me dizer se é ou não é. Por exemplo, eu dificilmente você vai me ver chorando. Poucos episódios na minha vida eu estava em situação muito profunda para chorar. Então, quando eu vejo uma pessoa chorando, na minha cabeça, ela tá com uma dor muito forte. Porque é para mim que para eu chorar precisa ter uma dor realmente de um nível bem absurdo, ou felicidade, né? Mas chorar de tristeza. Então, talvez tenha alguma coisa relacionada com conforme eu vejo a minha própria emoção, como eu vejo o mundo nos outros. Sim, total. Como que seria esse mecanismo? Assim, O que acontece? Nós olhamos, enxergamos tudo com os nossos olhos. Os nossos olhos, diria assim, as nossas experiências, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que faz parte de quem nós somos. Então, o julgar é olhar o outro sobre a minha óptica. Né? Então, o que você faz é olhar para o outro, sobre o teu olhar. E aí, como chorar para você é algo doloroso, né? Algo que quando você está passando por um momento de muitos desafios ou de extrema felicidade, isso acontece, você olha no outro, na verdade, o que existe dentro de você. Só o espelho, né? Espelho. Essa questão de olhar no outro, isso aí eu percebo que isso afeta nossos relacionamentos num nível meio agressivo, assim. Inclusive, isso vai longe, né? Sim. Vai longe isso. Olhar como a gente vê, como a gente descobre. A gente tem alguma forma de a gente descobrir o que a gente está fazendo ou não? Se a gente está com uma coisa que veio lá da primeira infância ou se é só um problema, uma questão pessoal mesmo, como que você diz. A gente está vendo o fragmento, né? A gente está olhando no espelho, na verdade. Sim. A grande maioria das coisas que a gente vive foi algo que a gente viveu lá. Né? Lá na infância, na primeira infância, segunda infância, e que veio se repetindo, que a gente não tem consciência. Como conseguir perceber quando os nossos comportamentos não estão sendo legais? Quando estão sendo comportamentos, muitas vezes, autodestrutivos? A consciência. Estar consciente. Estar se perguntando. Uma frase que eu falo muito para as minhas mentorandas: quem é que está no comando? É uma criança ou é um adulto? Consciência. Então, eu estar presente. Eu só consigo estar consciente se eu estiver no aqui e no agora, o tempo todo me perguntando, né? Quem está no comando? Quem está no comando? Isso é uma verdade ou isso é criação? Isso é distorção cognitiva. Isso é uma distorção de algo que eu vi, de que eu ouvi, de que eu senti em algum outro momento. Não existe nada mágico quando se trata de inteligência emocional. É muito prática mesmo. E a autoobservação, a presença plena, tem que andar junto. Né? A construção da inteligência emocional, ela vem com o estado de presença. E isso resolve outros problemas como depressão e ansiedade também, né? Esse estado de presença. Sim. Eu ouvi o Jacob Petri, inclusive, mas tem outros pensadores que trazem, é uma coisa longa isso aí, não? Mas eu ouvi ele falando de algo bem semelhante a isso que você está me falando agora. Eu sou um buscador, por assim dizer. Eu tenho buscado esse estar presente, estar no agora. Sim. Fazer o que eu estou fazendo da melhor forma possível, com a maior intensidade, com a maior potência, vamos dizer, né? Só que eu tenho a dificuldade prática de fazer isso. Tudo eu quero uma forma prática, um exercício, um hack. Como é que eu vou fazer como tem alguma coisa prática que eu posso fazer, um exercíciozinho, assim, voltar para o presente? Eu tô aqui profundo nas minhas dores, olhando, pensando aquilo não deu certo, aquele relacionamento, aquela pessoa, aquele negócio, eu tô aqui profundo aqui. Ou às vezes estou no presente aqui, mas precisava fazer isso, precisava fazer, ia chegar naquele objetivo. Então, eu tô no futuro, tô no futuro aqui, ansioso, né? Tô nas duas situações. Então, tem fora exercício de respiração, né? Que esse aí, acho que todo mundo conhece vários desses. Tem alguma coisa que a gente uma rotina diária, alguma coisa que a gente podia fazer para... Respiração. Uma coisa que eu gosto é perceber o corpo. É perceber o corpo. Junto com a respiração, eu perceber os meus pés, eu perceber as minhas pernas. Como se fosse um exercício de uma meditação guiada. Isso nos traz para o presente. Para resolver a situação do momento.
Mas para ter realmente um resultado significativo de acalmar a mente, de estar mais presente, de estar saudável nas emoções, é ter uma rotina, na verdade, né? Uma rotina de vida saudável. E aí isso envolve alimentação, envolve exercício físico, envolve qualidade de sono, isso envolve qualidade das relações, envolve cuidar dos ambientes que a gente frequenta. Então, não é uma coisa, né? São vários aspectos, várias áreas da nossa vida que precisa ser olhada. O nosso financeiro, todas as áreas. Nos coloca num estado de mais tranquilidade, de mais presença, de eu não precisar... Porque o que é o estresse, né? O estresse é esse medo de não dar conta tudo que eu tenho para fazer agora, né? É medo. Estresse é medo. Né? É medo. Medo de não ser o suficiente, de não dar conta. O medo é uma perspectiva falsa ainda por cima de um futuro ruim. O futuro tu não sabe, não tem como tu saber o que vai acontecer no futuro. É uma distorção. É uma distorção. Eu vou trazer um assunto talvez que você... Não sei se é novo, vai ser novo isso pra você. Eu sempre fui apaixonado por teatro, faz muito tempo que eu me enfio nisso. Vou lá e mexo, me envolvo e tal. Então, até agora eu tô envolvido um pouco. Mas por outro lado, eu sempre soube que as coisas, o pessoal é muito prático no teatro. E eu sempre soube que as coisas não vêm só da prática. Uhum. Precisa de uma teoria. Isso vai te fazer ir mais além, né? Uhum. Métodos científicos e tal. Tem alguém que critique você só ir nos métodos científicos porque você fica engessado e tal. Tá, tudo bem. Eu entendo que a pessoa critique. Mas tem lá no teatro, no teatro não, na atuação no geral, um cara chamado Stanislavski. Não sei se tu já ouviu falar. Não. Esse é um cara, em questão de atuação, cinema, ele é conhecido no mundo inteiro. Uhum. Qualquer lugar do mundo ele foi uma referência. E ele dizia, ele tinha um método de atuação dele, ele falava o seguinte: você precisa acreditar naquilo que você está vivendo. Uhum. E daí daqui a pouco a gente faz um link com emoção nisso. Sim. Então, tinha agora eu vou te contar uma história. Tinha um ator muito bom. E ele fazia uma coisa que ninguém entendia. Que toda vez que ele ia chorar, ele estava em palco e ele precisava chorar. Ao invés dele olhar para baixo, como todo mundo olhava, ele olhava para cima. E todo mundo achava aquilo estranho, porque olhar para cima não é uma coisa de tristeza, não é uma expressão ou um gesto normal de tristeza. E toda vez que ele olhava para cima, ele começava a chorar. E aquilo trazia uma tristeza para ele, entende? Uhum. Então, isso mexia com o pessoal. E certa feita perguntaram para ele: por que é que você olha para cima quando você precisa chorar? Quando precisa trazer a tristeza? E ele disse o seguinte: quando eu era novo, quando eu era pequeno, eles moravam na Rússia, né? Era muito frio. A Rússia é muito frio. Era muito fria, ainda é muito fria. E nós tínhamos um sistema de aquecimento de água muito precário. E quando eu tinha que tomar banho, a água que vinha era fria. E eu tinha que olhar para cima e vinha aquela água fria. Eu ficava olhando por onde a água fria vinha em mim e passava no meu corpo. Uhum. Então aqui era um momento que ele fazia uma ligação de dor. Uhum. E daí que entra Daí, claro, o Stanislavski vai dizer que não necessariamente tu precisa ter uma lembrança. É óbvio que se você tiver uma lembrança forte de uma emoção, você consegue entrar, reviver isso aí. Mas o Stanislavski, ele também diz o seguinte: como a nossa mente não sabe diferir o que é imaginação, o que foi uma história que aconteceu mesmo, tu podes criar uma imaginação muito boa. Uhum. Tu pode criar um bom cenário imaginativo ali e você vai conseguir trazer essa emoção para você. Só tem que acreditar, fé cênica. Só tem que acreditar. Então, isso é muito bom. Eu já fiz isso várias vezes. Esse da lembrança, ou criar um cenário imaginativo triste ou feliz, funciona muito bem. E daí agora eu vou te dar uma cutucada. Você disse antes que a gente não controla as emoções, mas é uma forma de tu manipular o que você está sentindo. Se tu for ver. É ancorar. Você ancora uma emoção e você traz quando é conveniente. Nós usamos isso, né, para... Termo bonito esse, ancorar. Dentro da programação neurolinguística, para ancorar. Então, você viveu algo grandioso, você sentiu uma emoção muito forte, né? Tinha uma música, tinha cheiro, então você ancora e você pode acessar essa informação que você ancorou
em um momento que você precisa desta emoção. Aí, essa emoção é você estando consciente, usando isso de forma consciente. O que eu digo que controlar a emoção do dia a dia. Isso já é um termo já é um estado de tanta consciência que você usa uma emoção vivida, né? É claro que a gente vai buscar ancorar coisas positivas, né? Mas muitas vezes a gente tem os traumas, né? Os traumas, que são coisas negativas que quando tem um objeto que lembra uma música, uma pessoa, você acessa. Você acessa. E aí não necessariamente... Um cheiro, um negócio, né? Isso, você tem o controle. Mas nós podemos ancorar momentos de vitórias nas nossas vidas para levar para outros momentos que nós precisamos dessa mesma energia. Mas dá para sair dessa, né? De sair? Por exemplo, tu diz, tem um cheiro, tem um gatilho, né? Vamos pôr que é um gatilho. Sim. Um cheiro, Isso acontece muito, ainda mais em término de relacionamento, assim, pra quem é mais fresco, assim. Sim. Como que tu... se tu conseguir ajudar a galera, aí tu vai resolver a dor de um povo aí. Como que tem alguma forma de tu fazer uma ancoragem pra tu sair dessa dor ali? Deu um gatilho, lembrei da minha ex, da minha fulaninha lá, fiquei triste. Tem como... Ou a mulher, a moça, né? Uhum. Lembrei do ex, me deu raiva. Uhum. Tem como... Você vai sentir, né? O que você vai fazer com o que você está sentindo aí é outra história. Você vai sentir. Tem, mas vamos tentar sair disso. Tem como fazer essa ancoragem para sair? Quando você escolhe levar os teus pensamentos para os momentos bons, ou o que você aprendeu durante aquele término, né? Mas você vai sentir. Você vai sentir. Tem como. Você vai sentir alguém especial, alguém que te machucou. Você vai sentir. Então é meio que assim, se aceita que a dor, um pouco da dor é humano mesmo, se aceita que tu não é inviolável, vamos dizer. Não tem fórmula mágica, não existe. Paciência, né? Paciência, tempo, consciência, treinamento. Então eu vou entrar num outro assunto que eu gostei. Terapia. Eu gostei de um outro assunto que tu falou ali. E esse é um assunto que já ouvi muita gente ter um certo preconceito com esse assunto, com essa temática. Uhum. E eu acredito que é porque não sabe o que é. E eu também eu não falo com propriedade, eu só escuto quando eu vejo esse assunto. PNL, Programação Neurolinguística. O que é, para começar assim? Vamos... Não autoexplicativa, ou é autoexplicativa? Programação neurolinguística, a nossa programação, né? Programação, eu digo que todos nós somos programados, né? Trazendo de forma bem prática, né? Todos nós somos programados. Nós temos comportamentos, nós agimos de forma semelhante. Eu sempre tenho o mesmo comportamento mediante aquela situação, ou quase sempre, né? Sempre é algo, mas quase sempre, como se fosse um programa mesmo de computador. Que eu posso trocar a estrutura externa e tirar que estava velha, deixar ele bonito, novo, mas se a programação interna que tem dentro dele não mudar, ele vai repetir a mesma coisa. Mas isso enquanto indivíduo ou enquanto ser humano? Enquanto ser humano, enquanto ser humano. Então, qualquer ser humano que tu pegar aleatoriamente vai ter um padrão, vamos dizer. Nós temos padrões, né? Então, a programação neurolinguística justamente vem para olhar esses padrões e você poder ressignificar também esses padrões, né? Por meio de técnicas, por meio, né, de diferentes técnicas da área da programação neurolinguística, né? Então, por exemplo, padrão. Vamos pegar um padrão. Você falou de relacionamento. A pessoa se relaciona, ela sempre atrai o mesmo tipo de pessoa, ela sempre tem os mesmos comportamentos e acaba sempre tendo o mesmo fim. Certo? Isso é um padrão. Como que ela vai fazer para mudar? É tomar consciência. Quais são os padrões negativos? E aí, na grande maioria das vezes, nós aprendemos esses padrões vindo dos nossos pais, ou do ambiente que a gente esteve, ou de alguma situação que a gente viveu. Então, para mudar esse padrão, né, mudar essa repetição desse programa na nossa vida, é primeiro tomar consciência. Trazer um exemplo de uma mentoranda minha, ela me disse assim: Andréia, o meu avô faliu, o meu pai faliu e eu tenho muito medo de que aconteça a mesma coisa comigo. Né? Tá com medo, vai falir também. E aí a gente vai ver o padrão.
Foi o que eu falei para ela. Vamos identificar qual era o padrão do teu avô, o padrão do teu pai, e vamos observar o teu? Aí nós começamos a olhar, né? Voltar lá e ela me contando quais eram esses padrões. Ele não tinha conhecimento, né, do dinheiro, não tinha organização, não sabia o que entrava, não sabia o que saía. E aí, quando ela foi falando do pai, ela mesma ia... Meu Deus, eu também não tenho. Eu não sei quanto entra, o dinheiro meu e o da empresa é a mesma coisa. Então, ali tem um padrão. Como ela vai fazer para mudar? Que as pessoas querem saber. Como que eu não repito esse padrão? É o que elas perguntam. Quando identificam um padrão em qualquer área, como que eu mudo isso? Toma consciência. Toma consciência e vai para a prática. Muda o teu padrão de pensamento, de sentimento e de comportamento. Por quê? Qual é o padrão ali na questão? Né? Qual o pensamento? Do dinheiro eu deixo para depois, organizo depois, né? Qual o sentimento? Deixa, não gosto disso, né? Não traz uma coisa boa. E aí, qual o resultado disso? É a pessoa não ter controle nenhum financeiro e ter problemas financeiros. Então, para mudar isso, eu preciso identificar. Identifico. E aí eu começo a mudar padrão de pensamento, sentimento e comportamento. A mesma coisa nos relacionamentos, a mesma coisa na questão de trabalho, em qualquer área da nossa vida. Desta forma, bem prática. Quero chegar no dinheiro aqui. Certo. Eu ouvi uma pessoa falando, mas ela falou uma coisa muito boa. Isso foi num corte aleatório que eu vi no Instagram. Eu vi, mas eu não salvei o nome da pessoa lá e não. Mas ela disse o seguinte: a felicidade, para você ter condições de ter felicidade, não significa que você vai ser feliz, mas que para que você tenha a condição de ser feliz, você precisa prezar por 3 coisas muito importantes na sua vida. O lugar onde você mora é muito importante. Se você mora num lugar onde tu não gosta ou tem alguma coisa, isso vai tirar a tua felicidade, não tem como tu ser feliz. O trabalho que você executa e se você trabalha por exemplo, eu não trabalho com uma coisa que eu não gosto. Então, se você está executando um trabalho que tu não gosta, tu não tem como ser feliz, né? E depois, por último, as pessoas com quem você se relaciona, mais especificamente seu par amoroso ali, seu cônjuge. Cônjuge, né? É assim que pronuncia, cônjuge. Né? Cônjuge. Então, ele disse, essas 3 coisas são muito importantes. Tu falou de relacionamento, trabalho é dinheiro e moradia. Moradia tu não chegou a falar, não sei o quanto tem isso de a ver com o emocional. Agora, chegando em dinheiro... Isso é um dado do IBGE. Antes da pandemia, 2019, o IBGE disse que o seguinte: o Brasil tinha 92% da população com dívidas. Ou seja, 8% da população tinha uma economia saudável. Sim. Porque eles não consideram dívida a pessoa que tem dívida, mas está plenamente pagando. Dívida é atraso negativo, mesmo. é atraso. Então, isso, se for ver, é gritante, é uma coisa... Provavelmente, fazem 3 anos 3 anos e pouco. Então, a estatística não deve ter mudado muito, a realidade. Depende um pouco do censo ali, não sei se já saiu dados novos. Ou seja, provavelmente tem uma probabilidade de 1 a cada 10 pessoas que estão assistindo nós, nesse momento, 9 tem dívida. E eu percebo muito que essa questão de emocional com o dinheiro é a questão mais errônea que a pessoa tem. Ela consegue ganhar dinheiro, ela até consegue comprar coisas, mas ela sempre dá um jeito, às vezes até consegue sair das dívidas, mas ela dá um jeito de voltar. O que acontece? Qual que é o maior problema? Tem uma coisa assim, o que faz? A nossa programação relacionada ao dinheiro. Então, tem comportamentos nossos que a gente nem toma consciência, que aí vamos falar de autossabotagem, né? Que cresceu ouvindo que dinheiro era sujo, que dinheiro Esse é o mais muito clássico. Difícil, que ganhar dinheiro era muito difícil. Eu já ouvi dinheiro sujo, rico é ladrão, essas coisas assim. E aí as pessoas não se dão conta que isso tem um impacto na vida dela, nos comportamentos. Ela não tem consciência disso. E aí o que ela tem são comportamentos autodestrutivos com relação às finanças. Então, comprar para ostentar, comprar para fechar buraco emocional. Ostentação. Tem algum problema emocional aí? Tem. Ostentação eu vejo que é uma... complexo de inferioridade, né? Tem alguma forma prática?
Eu hoje não sou muito sustentador, mas eu vou falar que eu gosto do status. Eu gosto. Eu não sei se existe alguma necessidade disso, mas tem alguma forma prática de tu perceber e combater ou não? Primeiramente, né? Todos nós queremos ser bem vistos. Faz parte do ser humano, querer ser bem visto, né? Todos nós. E a questão do ostentar está muito ligado a eu querer parecer algo. Quando eu quero parecer algo, é porque eu não tenho certeza que eu sou. Então, muitas vezes, as pessoas vivem num complexo de superioridade para esconder o seu sentimento de inferioridade. Interessante isso aí. Né? Então, a pessoa que vive para isso, né? Eu tive experiência de conviver com pessoas, de me relacionar com pessoas com uma entrada líquida mais de 30 mil e a pessoa extremamente endividada. O quanto que tu ganha, se tu ganhar, por exemplo, acima de 3 mil, vamos pôr, o quanto que tu ganha não importa nas tuas dívidas, importa o teu emocional, né? Importa o que você está conseguindo fazer com o que você ganha. Eu já vi médico ganhando bem, funcionário público ganhando bem, e vim te pedir dinheiro emprestado. Eu já convivi com isso, já Sim. próximo a mim. Sim. A pessoa ganha bem, 50 mil por mês. Onde vai teu dinheiro? Minha mulher foi fazer uma viagem para Paris, não sei o que, eu não consigo segurar os gastos dela, não consigo dizer não para ela, sabe? A pessoa dá um jeito de sumir com o dinheiro ali, é incrível. Sim. E plantão. Triste esse negócio do dinheiro. Eu gostaria, assim, se tu pudesse dar alguma forma pra nós de a gente ir se encontrando. Uma vez eu vi um cara falando, toda vez que tu for comprar uma coisa, claro que não funciona 100% das vezes. Toda vez que tu for comprar alguma coisa, se pergunte, eu preciso disso? E daí é uma forma de tu começar a se controlar emocionalmente na compra, né? Eu preciso e eu tenho condições de comprar isso. Tenho condições. E outra coisa bem prática, né? É não comprar quando tá muito triste ou muito feliz. Porque nós somos tomados pelas emoções e a gente perde a noção mesmo. O que tu faz quando tá muito triste ou muito feliz? Não comprar? Por que não comprar? Não. O que tu faz? O que tu faz? Quando tá feliz, vive a felicidade. Quando tu tá triste, vive a tua tristeza. Não tem nada de errado viver a tristeza. O que você, por um determinado tempo, né? Se estender, você precisa procurar ajuda, porque provavelmente aí já não seja mais a tristeza. Porque é natural nós sentirmos todas as emoções durante o nosso dia a dia. É natural ter momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de raiva, momentos de amor, momentos de medo. É normal. Isso é normal. Isso é a vida fluindo. Mas eu, por exemplo, estava muito triste. Daí fui me inscrever na academia. Ótimo! Vai produzir hormônios que vão te fazer bem, né? Fui voltar a lutar e tal, sabe? Foi essas coisas assim. Eu procurar um curso de música, aprender mais um. Só que não se sustenta. Depois eu percebi, não se sustenta. Toda decisão que você toma num momento de emoção forte, seja de tristeza ou de felicidade, ela não se sustenta. É porque você está tentando fechar algo que você não curou ainda, né? Um buraco emocional. Comprar, comer, enfim. São coisas que é formas de usar, de esconder o que nós estamos sentindo, na verdade, né? Eu quero falar de mais um assunto. E esse assunto também me interessa muito. E, inclusive, estou trabalhando isso faz tempo já. E você me disse que é o teu ponto forte aí, que tu está trabalhando mais agora. Liderança. O que é liderança, para começar? Eu acho que liderança, né, é realmente se pôr em um lugar Uma onde... mosquinha ali. Saiu? Foi para algum lugar, desceu aí. Foi voar, foi ser feliz ali. Liderança é adotar uma Daqui postura... Daqui a pouco tu dá um tapão ali. Pegou. Não pegou. Pois você corta isso, tá?
Não vou cortar não, vou deixar o pessoal vendo você. Vem, matei. Don't crossing... Ok. Liderança é adotar um papel de protagonista na vida. Primeiro na minha vida, e isso é algo que transborda na minha vida e eu consigo fazer isso na vida dos outros. Né? Então, primeiro comigo, eu me lidero, eu consigo fazer a gestão das minhas... Isso no mundo ideal, né? Uhum. A gente sabe que não é assim. Mas o que eu vejo que seria... Filosofia agora. Ideal, né? Eu consigo ter essa autoliderança, eu consigo ter discernimento das coisas, eu consigo ser líder de mim mesmo, e aí eu me coloco, né? Já sou protagonista nos espaços que eu estou, na minha família, né? Como exemplo, né? No trabalho, na sociedade, né? Ou numa rede social, levando aquilo que eu acredito. Isso é um líder, né? Ele vai à frente, ali querendo, não, muitos dizem, não, vai ao lado, não, ele vai à frente, porque ele vai matando no peito que vem, né? Enquanto as pessoas que admiram aquele comportamento seguem, né? Então, isso pode ser dentro de uma empresa, é aquela pessoa que vai ser o gás da equipe, o ponto forte, que tem maior discernimento, que eu digo que é firme e amoroso ao mesmo tempo, sabe equilibrar a firmeza que um líder precisa ter, mas sem perder a amorosidade, sem perder a doçura. Sem ser um tirano, né? Sem perder a doçura, né? Eu vejo o seguinte, eu trabalhei em algumas empresas e quando eu comecei mesmo, assim, eu não tinha nenhum apreço por aquela empresa, pela liderança daquela empresa. Eu tava lá, o primeiro emprego, queria dinheiro, pensava, tenho que ganhar algum dinheiro, era isso que eu pensava. Sim. Claro, é uma jornada, tu vai aprendendo. Dali a pouco eu comecei a ver que eu não confiava naquelas pessoas e teve um momento que eu vi que eu estava trabalhando para pessoas que eu não admirava. Uhum. Quando eu percebi isso, eu não admiro a forma dessas pessoas, do jeito que elas trabalham, não admiro quem essas pessoas são. Uhum. Eu não gosto do meio social que eu estou inserido ali, o meio de trabalho. E óbvio, eu comecei a fazer alguma coisa para mudar isso. Não adianta tu querer dar eu percebi que não gosto mais, vou sair da empresa. Porque tu tem conta para pagar, todo mundo tem, né? Eu percebo uma insatisfação muito forte com uma massa das pessoas. As pessoas, elas são infelizes no trabalho delas. Não é que elas não gostam do que elas fazem, mas o jeito que elas estão fazendo aquilo tá as deixando infelizes. Uhum. Isso de pessoas próximas, por exemplo. Eu conheci alguém que eu estava na área que gostava, mas ela achava que o serviço dela era muito, muito extenso. A carga horária diária era muito extensa. Uhum. Tu tinha que começar muito cedo e terminar muito tarde, e dali a pouco já vem algumas outras insatisfações, como o trabalho, como remuneração. Claro que a pessoa ganhava pouco, né? E vem vindo outras coisas, de repente se incomoda, eu tenho que sair a campo e fazer um esforço extra que não gosto de fazer, que não sou mais adequada para isso, eu sou mulher, talvez fosse mais adequado um homem para fazer isso. Uhum. Claro, discussão não cabe para nós aqui. Sim. Mas a pessoa, eu tô olhando pela ótica da pessoa, né? Pela particularidade dela ali. E ela tinha uma infelicidade grande com aquilo. E eu já vi muitas outras pessoas, tô infeliz com o meu chefe, tô infeliz... E a pessoa não consegue resolver isso. Ela simplesmente não consegue. Ela não consegue achar um emprego melhor, ela não consegue... Tem alguma coisa que possa ser dita para uma pessoa que está infeliz com o serviço? Eu, por exemplo, eu trabalhava de noite. Estudava de manhã e de tarde na faculdade. Trabalhava de noite até, às vezes, 1h, meia-noite. 1h era mais difícil. Meia-noite, 11h30, meia-noite era normal eu estar trabalhando ainda. Começava às 5h30. E finais de semana eu tirava foto, fazia vídeo. Era a minha fuga da prisão. O barquinho que eu estava construindo para fugir da prisão era trabalhar no final de semana. Uhum. Porque eu não tinha mais tempo. E eu também estava trabalhando no projeto faculdade, né? Que querendo ou não, você tem que... Sim. Por mais que eu não segui na área, mas hoje, né, não trabalho com nada na área. No futuro a gente não sabe, ninguém sabe, não dá para especular. Uhum. Mas meu barquinho foi construir um negócio que eu pudesse. E o que você diz? O que você diz para essa pessoa que está infeliz? Primeiro, ela tem que descobrir o que faz ela feliz. Né? O que faz ela feliz?
Porque é muito comum as pessoas estarem felizes com o trabalho, com o lugar onde elas estão, mas elas não sabem de verdade o que elas querem, sabe? Falta tanto autoconhecimento, autopercepção, que ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ela quer. Né? Ou ainda tem uma postura muito infantil. Esses são os casos que acho que tudo é muito simples, tudo é muito fácil, quando fica difícil eu não dou conta. Mas quando é uma pessoa, né, que ela está fazendo a parte dela, ela já sabe que aquilo não faz sentido, eu acho que o que você fez é a melhor estratégia. É a melhor estratégia, enquanto construir algo paralelo para que vá te dar a liberdade de sair daquele lugar. E foi algo muito semelhante que eu fiz. Né? Que quando ainda na educação, o meu desejo já era há algum tempo de sair da educação e empreender. Porém, empreender e no digital era algo ainda que principalmente as pessoas ao meu redor achavam uma loucura. Algumas ainda acham. Então, o que eu fiz? Eu coloquei para mim uma meta. E tu fez isso com 35 anos? Uhum. Sim. Que eu coloquei uma meta que eu iria juntar de dinheiro que me desse tranquilidade para viver 1 ano. E aí eu iria como se diz, aventurar. Que era o que me diziam. Iria pedir exoneração, sair daquele local. Você foi bem cautelosa, você fez uma coisa bem racional. Tem o valor da segurança muito forte, né? E quando se envolve quem já tem família, quem já muda a coisa, né? Já muda que é uma pessoa solteira, é uma pessoa que não tem... Ele vai precisar de muito menos para conseguir sair em busca de algo, ou talvez até ficar um tempo sem trabalhar. E fazer outros movimentos, fazer outras coisas, ir para um processo de autoconhecimento e se compreender mesmo para ver o que quer. Porque o que acontece, Giovanni? 17 anos, sai do ensino médio. E aquela pressão para ir para a universidade. Quem de fato sabe o que quer da vida com 17 anos, 17? né? 16. Eu mudei de ideia bastante. Né? Então... ter essa clareza, eu preciso desse dinheiro para pagar, Só que por outro lado, né? se você não fizer isso, você vai cair num limbo pior ainda. É melhor fazer faculdade não sabendo o que você quer do que... Não fazer. Do que não fazer. É pior ainda, é ficar ali Sim. na festa, na beleza, vou pegar um saláriozinho, vou trabalhar um pouquinho, e daí ter meus final de semana livre, tô por aqui, vou curtir e tal, vou sair da casa dos meus pais, vou ter minha liberdade e tal. Isso é uma armadilha, na verdade. Isso é pro teu futuro. Vai ser legal na hora que tu fizer sair da casa do teu pai com 16 anos, 17 e o 18. Com 20 tu tá em plena liberdade e independência, né? Mas tem que se sustentar também, e quando né? tu chegar com 30 anos sem uma profissão, sem uma habilidade desenvolvida, né? Bem interessante isso. Mas eu te cortei, por favor, continue. Falava muito sobre isso. O que você ganha agora é muito dinheiro para tua idade. Espera você ter família e filhos. E aí você traz justamente isso, né? Mas o que eu diria, a pessoa que está infeliz hoje no trabalho é tomar consciência dessa infelicidade. Esse muito dinheiro que deu até na hora pareceu... O que tu quer dizer é que você acha que é muito dinheiro agora, né? Isso! É adolescente, não tem conta, não tem nada, tá ganhando... Não, tô ganhando tanto. Mora numa república. Dinheiro. Tipo, é muito dinheiro. Para quem dependia de mesada dos pais. É muito dinheiro agora. Espera quando você tiver... família, quando você tiver outras despesas que não sejam apenas você. Quando a realidade chegar, né? Quando a vida de adulto bater na porta. Triste. Mas, por favor, eu te interrompi. Eu tenho essa mania, assim, de voltar nos assuntos. Eu diria, né, que eu fiz isso e para mim funcionou muito bem, que foi aquilo que você fez também, muito semelhante. É buscar algo, fazer paralelo, é um tempo que você vai passar que talvez você vai precisar trabalhar mais, você vai precisar se dedicar mais, né, naquilo que você gosta, caso você já saiba o que você quer para a tua vida. Mas se você não sabe, busque outras coisas para conseguir uma remuneração maior ou faça uma economia para você conseguir ter segurança para sair daquele lugar. Não ter a necessidade, assim, imediata da busca por um outro trabalho, para não aceitar qualquer coisa e cair na mesma que estava. Né? E talvez até passar um tempo ali mais tranquilo, descobrindo o que você de fato quer. Muito bom.
Eu queria voltar para liderança, eu não quero sair da liderança, mas eu entro nos outros assuntos. Liderança tem a parte de liderar a si mesmo, né? Mas tem o indivíduo, e isso eu vejo que vai ser uma tendência. Eu vi no HJ do ano passado um senhor falando, um palestrante, eu não lembro o nome dele, ele disse o seguinte: não sei de onde ele tirou o estudo, não sei se é verdade, não coloco minha mão no fogo por isso, mas eu percebo que existe uma certa verdade no que ele falou. Ele disse o seguinte: a próxima crise que vai vir, nossa próxima guerra, por assim dizer, para lutar, não é uma crise financeira ou uma crise de mercado. A próxima crise que vai vir é a crise psicológica. Uhum. As pessoas vão desenvolver psicopatologias em massa. Isso que ele falou. E eu fiquei assim e vou observar. Ele disse que nos próximos 8 anos, em 8 anos, na verdade, quando daqui a 8 anos, essa vai ser a crise, vai ser o auge dessa crise. E eu tenho reparado alguns eventos, por assim dizer, vamos dizer que eventos, né? Uhum. Não seria um termo certo evento, mas eu tenho reparado algumas características, coisas que acontecem na sociedade, como o nem e nem. Tu já ouviu falar disso? Já. Pessoa que não trabalha e não estuda. Uhum. E eu tenho visto o indivíduo jovem, e isso eu tenho lá os meus apontamentos a esse respeito, mas eu quero ver o teu apontamento. Eu tenho visto o indivíduo jovem muito focado em buscar a dopamina. Sim. E esquecendo a sobrevivência. O que você diz dessa... E pode até fazer um link com a liderar a si mesmo, né? Olhando para dentro, né? Olhando para dentro. O que você tem a dizer sobre esse ponto? O que você me diz? Que não existe autoliderança, né? Nesse caso, né? É isso mesmo que você traz no sentido do própria dopamina, da busca pelo prazer imediato. Tudo tem que ser imediato. O que não for imediato, eu entro em desespero, eu entro em crise. É realmente essa falta de inteligência emocional. Volta lá para a inteligência emocional, essa falta de inteligência emocional. Entende-se que tudo está no toque do dedo. Você mais jovem, né? Mais jovem, mas nós, eu com quase 40... Que bom que tu disse que eu sou mais jovem. Quase 40, quanto tempo ficava esperando, parece bobo, mas esperando o Natal para ter o doce diferente, esperando a festa de aniversário para ter um bolo simples. Né? A gente aprendeu a esperar, a ser paciente. Né? A gente aprendeu a ter paciência e esperar. Então, quando não vem o sucesso de imediato, a gente continua apesar de. Resiliência. Porém, né, a vida atual, né, não vamos olhar só na parte das tecnologias, é tudo muito mais simples. É tudo agora. E viver num mundo praticamente paralelo dentro da parte das tecnologias, né? A vida está acontecendo aqui, mas eu estou trancado no meu quarto, vivendo num outro mundo. Vivendo completamente... Nem sei o que está acontecendo Como ali. que a gente pode ajudar essas pessoas? Eu me interessaria muito... Olha, é um desafio, Giovanni. Eu estou falando isso porque realmente eu me interesso muito em saber alguma coisa que eu pudesse fazer para aquela pessoa que não está trabalhando, não está estudando, e que tem pessoas perto de mim que eu conheço e é pessoa extremamente inteligente. Uma pessoa com potencial neurológico, vamos dizer, um padrão, até você pode dizer um QI, eu não sei se é uma boa medida. Uma pessoa extremamente inteligente, com uma capacidade absurda. E a pessoa nem trabalha, nem estuda e não está fazendo futuro. Isso chega a me doer, isso me dói. Claro que eu não deveria absorver isso, né? Sim. Mas como que eu poderia dar uma mão para essa pessoa? Ou se você tivesse a oportunidade agora de eu virar para aquela câmera e falar alguma coisa para essa pessoa, o que você diria? Para ela buscar sentido para a vida. Sentido na vida. A pessoa que não estuda, não trabalha, não faz nada, não tem sentido na vida. É muito provável que ela esteja escondendo um grande vazio, uma grande tristeza, uma falta de perspectiva, uma falta de sonho. Eu trabalharia sonhos com essa pessoa, trabalharia propósito, ajudaria ela a enxergar que existe algo a mais. Né? E aí existe uma outra grande questão, é quando a pessoa já tem tudo, aparentemente.
Aí o sonho de muitas coisas você não consegue. Mas propósito, trabalhar propósito. Isso eu vejo, a gente não tem mais muito tempo, eu quero seguir para um outro assunto, mas antes eu quero botar uma outra coisa. Eu gosto do Freud, né? Não põe a mão no fogo por ele, não põe a mão no fogo por nenhum autor. E o Freud, isso que tu fala de não ter propósito é um fato. Pessoa sem propósito, ela não tem por que levantar da cama. Mas eu já encontrei motivação em relacionamentos, eu mesmo. Isso, inclusive, fez uma transmutação da minha personalidade em determinado momento da minha vida. E em relacionamento, um propósito em relacionamento. Mas eu vejo também um mal nisso tudo. Parece que o que você... Daí eu posso estar exagerando, mas o que você me diz? Isso é visão minha. Na minha visão, muito da doença psicológica vem de uma boa parte, por exemplo, vem de um comportamento sexual desinteligente. Promíscuo, por exemplo. O que tu avalia, assim? Tem alguma coisa a ver? Ou você acha que isso não vai afetar na emoção da pessoa? Que ela vai conseguir ter a pessoa vai ser promíscua, vai conseguir ter equilíbrio emocional, inteligência emocional e tal? Tudo que é fora, né, do saudável, não tem como fazer bem para a saúde mental, emocional de uma pessoa. É que você é casado, tem filho, né? Sim. Se você tá bem estável, você tem uma coisa chamada relacionamento estável, Sim. que é uma coisa que eu não invejo, mas eu digo que é uma coisa que eu gostaria de ter, um relacionamento, e eu vejo que é muito bom uma pessoa que tem relacionamento estável, que ela vai só pra frente na vida. Sim. Uma pessoa que não tem esse relacionamento estável, ela se bagunça. Se tu consegue analisar uma situação hipotética, um personagem, vamos criar um personagem novo, tu escolhe o sexo masculino ou feminino? Qual tu escolhe? Feminino. Feminino. Uma moça de 20 anos, então. Uma moça de 20 anos, que mora sozinha, talvez numa república. Aqui em Concórdia tem vários desses casos. Ela tem um comportamento promíscuo e não sabe o que é da vida. Ela não tem as duas coisas, não tem propósito e tem um comportamento promíscuo. Que a gente sabe que a emoção, quando a gente fala de relacionamento, isso bagunça a gente. Autovalorização, né? O que será que essa pessoa, de repente, podia refletir, se fazer umas perguntas? Porque a pessoa que ela tá nessa situação, ela não escuta ninguém. É aquela coisa. Eu tô certa e é isso aí, né? Isso, o homem também. Eu não tô fazendo, não é porque é moça, não é porque a gente pegou o personagem mulher, mas o homem também, não escuta ninguém. Não existe mudança quem não quer mudar. A pessoa que não quer mudar, ninguém consegue fazer nada por ela. E entrar nesse lugar de salvar é um lugar que a gente se coloca que não compete a nós. Porque principalmente quando a gente tem pessoas queridas ou é familiar e você vê numa situação dessa, você quer ajudar, você quer fazer alguma coisa. Mas se a pessoa é adulta e ela não quer, tudo que você vai conseguir é uma briga. Porque a pessoa não quer. A pessoa não quer, né? Mas então mudar. vamos pensar o seguinte, eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada para ajudar. Isso a gente tem que entender que a máscara do oxigênio é em nós e esquece o resto do mundo. Não tem como. Mas a gente tem a oportunidade aqui de conversar com essas pessoas. Às vezes elas vão curtir, vão acompanhar nosso material aqui, vão estar numa das câmeras aí, vão estar nos olhando. O que você disse? Uma pergunta que a pessoa poderia se fazer, talvez tem uma pergunta que ela podia para olhar para dentro de si? Quero olhar, quero me analisar, quero ver se eu tô... Teria alguma coisa que ela podia se perguntar para ver se ela tá indo num caminho bom, se a conduta dela é boa? Teria uma pergunta que ela poderia se fazer? Eu gosto de fazer uma pergunta e talvez essa faça muito sentido. Onde este comportamento, enfim, o que está acontecendo, pode me levar? Nós temos as respostas. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, quando nós conseguimos perguntar aonde esse comportamento ou esse pensamento, esse sentimento pode me levar, aí eu posso escolher para que caminho eu vou. E tá tudo bem. Se a resposta for... Porque a autodestruição, né, ela tá muito ligada à falta de amor próprio. A pessoa simplesmente, ela não gosta dela mesma. Não se ama. Não se valoriza, não se ama, não tem respeito por si. Eu já tive fases, mas esse é um assunto que vamos deixar para falar outro dia, senão a gente vai se perder muito no tempo.
Liderança. Liderança eu gosto. Liderança, liderar em mim, o líder em mim. Ótimo. E liderar o outro. Qual é uma consideração? Tu tem que... Vamos te deixar fazer uma consideração sobre isso. O que você me diz? Autoliderança, né? Autoliderança. É princípio para a vida. É a busca incessante e diária de autoliderar. Liderar os pensamentos, os sentimentos. E não é algo que se compra pronto. É algo que se alimenta todos os dias. É estar presente, é estar ciente, se perguntando, o tempo todo se questionando, o tempo todo fazendo escolhas sábias para a vida. Escolhas e não só de coisas pessoas que nós vamos estar próximos, de lugares, mas escolhas também de pensamento. Interromper pensamentos negativos, interromper pensamentos sabotadores, fazer análise mesmo do que eu estou vivendo agora, né? A famosa roda da vida, olhar para as diferentes áreas da vida e se colocar em movimento. Eu gosto muito disso. Tomou consciência, cria uma ação prática, né? E não é difícil entregar algo pronto, porque o que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você. Mas quando eu percebo algo, eu tenho tempo para te falar o que eu fiz na minha vida. Por favor, a gente tem. O que eu fiz? Em uma das formações que eu fiz da área da inteligência emocional, eu acessei, né, uma lembrança de que eu entendi o que não permitia que o meu negócio fluísse. E veio muito claro para mim aquela lembrança, né, que eu entendia que, na verdade, eu tinha muito medo de ser rejeitada. Tinha muito medo de ser criticada, muito medo de ser julgada. Validação. Precisava da validação. Isso. E se nós esperarmos validação para fazer alguma coisa, nós estamos realmente perdidos. E aí eu acessei, entendi o motivo, entendi naquele momento que aquela criança vivia. E eu saí daquela formação com ações práticas. Eu escrevi lá mesmo o que eu ia fazer. Porque na época eu estava iniciando meu negócio como mentora de inteligência emocional no digital, né? Completamente inexperiente, sem conhecimento de marketing digital, mas fazendo. Mas com muito medo, com muita insegurança, e parecia que não ia. Eu me propus, eu saí de lá com uma tarefa que eu iria fazer 21 dias de lives às 6 horas da manhã, para realmente, não era para o outro, era como uma forma de autocura. Era um movimento para que eu... Indiferente se tivesse espectador. 0 espectador, 1 espectador, 2 espectadores. Eu iria estar lá e eu iria fazer com o objetivo que aquilo não me afetasse mais. E o melhor de você ia entregar também. Sim, e foi o que eu fiz. 21 dias de lives. E o resultado, ele foi grandioso, assim, grandioso. Formei turmas, várias coisas surgiram no meio do caminho, conheci pessoas. O inesperado, né? Relacionamentos que eu tenho até agora, né? Que eu cultivo muito relacionamentos realmente maravilhosos, a partir de uma fragilidade. Então, não é o que dá para fazer, mas eu tomei consciência de uma determinada situação, de um determinado medo, de um determinado bloqueio, o que eu posso fazer na prática. Né? A gente não ficar buscando receitas prontas. Ninguém me falou para fazer aquilo. Mas eu disse, eu preciso fazer. Eu não posso ficar com essa informação e não trazer para o mundo prático. Porque onde atrapalha é no mundo prático. E foi algo que eu fiz. Então, o que daria para trazer aqui como... Não gosto da palavra dica, mas até como sugestão, é a partir do momento que você toma consciência de uma determinada dor, de um determinado problema, não fica só na teoria daquele problema, buscando. O que eu posso fazer hoje para mudar essa realidade? E ter paciência com o processo. Paciência, assim, para mim é algo bem difícil. Não é um perfil muito paciente, não sou um perfil muito paciente, mas realmente é extremamente importante ter paciência com o nosso processo. Né? Saber que nós vamos resbalar, nós vamos cair, nós vamos levantar e temos que seguir. Né? Em qualquer área da nossa vida. Esse é um ótimo assunto. Que bela consideração, que ótimo. Sempre que coloca uma pessoa com experiência com estudo, sempre vai sair alguma coisa boa dessa pessoa, né? Você se sentou aí na cadeira do sábio, você fez muito jus a isso. De ser a sábia hoje aqui. Obrigada. Espero contribuir mesmo. Eu fico feliz que tu veio. E a gente eu tenho uma crença especial. Claro que
nem tudo é exatamente o que a gente tenta descrever. Mas eu tenho uma crença especial que a luz, ela faz uma função básica de iluminar, né? É meio bobo, parece, né? A luz ilumina. Mas o interessante é que a gente venha para a luz. Sim. E a luz é o conhecimento. O conhecimento é aquilo que é a verdade. Você aqui contribuiu de alguma forma, né? Da sua forma, com o seu conhecimento, você contribuiu para a melhoria do mundo. Isso me deixa muito feliz. E, com certeza, quem assistiu isso vai agregar muito para si. Obrigado por você ter vindo aqui hoje e nós ter gravado esse material. Andréia Rô. Isso aí. Eu tenho uma dificuldade. Rô. Mas agora vai ficar fácil. Vai ficar fácil. É porque sobrenome sempre é difícil, né? Ainda não é um sobrenome grandão, né? Se fosse Gutensberg, um negócio... Aí seria mais difícil. Tem umas coisas assim. Muito obrigado. Obrigada a você, Giovanni. Tu quer fazer uma consideração final olhando para aquela câmera? Foi um prazer estar aqui. Eu espero realmente contribuir de alguma forma, algum insight, e que o que eu trouxe aqui se torne alguma ação prática na vida, que isso traga um resultado melhor, um resultado positivo na vida de quem está nos assistindo. Onde as pessoas encontram você? Elas me encontram no Instagram, no @AndreiaRô. Andréia Rô, H-O-C-H. Ótimo. E fazer uma outra... Tu tem alguma mentoria, algum produto que está funcionando agora, que está disponível agora? Conta um pouco para mim aqui, para o pessoal. Certo. Hoje eu ajudo mulheres a transformar, né? O público maior tem homens também, mas ajudo principalmente as mulheres a transformar os seus conhecimentos em processos de mentoria, em negócios de alto valor. Então, desde a parte da formação de mentores até a parte que ajuda a vender as suas mentorias. Então, hoje o meu trabalho é de mentora de mentoras. Então, tem diferentes níveis de mentoria, desde a pessoa que está iniciando até a pessoa que já tem um faturamento bem legal e que quer escalar o seu negócio de mentoria. Muito bom. Então, para você que quer fugir da prisão, que quer construir o teu barquinho, que está infeliz com o teu serviço atual, aqui, ó, uma das formas está aqui. Procura a nossa amiga Andréia lá no Instagram. Só Instagram? O Instagram. Vamos fazer um YouTube daqui a pouquinho, né? Não está ativado. Mas vai vir, né? Vai vir. A gente vai conversando. É isso. Muito obrigado por você que assistiu até aqui e tchau!